Querido povo de Deus, Ave Maria. Antes de me apresentar, gostaria de iniciarmos com a oração, invocando o Espírito Santo de Deus para esse momento tão especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invoquemos também a proteção, o auxílio de Nossa Senhora, da Sagrada Família, aqui presente. Tem uma oração antiga de Nossa Senhora que eu propago essa oração, é a mais antiga. Vamos rezar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Estamos no mês de São José. Vamos pedir a São José que nos acompanhe aqui também. Meus queridos, vou me apresentar. Eu me chamo Irmã Imaculada de Jesus Eucarístico. Faço parte da comunidade mariana Oásis da Paz. Nossa comunidade está no Brasil há 32 anos. A primeira casa foi em Quixadá. E há 15 anos que nós vamos celebrar, brevemente 15 anos, aqui da Casa de Fortaleza, onde me encontro nesse tempo da minha vida. Fui transferida recentemente para cá, embora já morei nessa casa 2 vezes, já passei por ela. E a casa geral se encontra na Itália, Passo Corese, próximo a Roma, e temos mais 2 outras casas na Itália, uma em Deliceto, próxima a Padre Pio, e também uma casa na Sardenha. Temos uma casa nos Camarões, onde também morei 2 vezes lá, e uma em Medjugorje, em Bósnia, aquele vilarejozinho de Medjugorje, e uma casa na Suíça. Dito isso, quero dizer que esse momento catequético que vou desenvolver com o tema da importância do jejum e da penitência na vida cristã, principalmente nesse tempo quaresmal, é promovido pela região 10, Nossa Senhora da Amazônia. E a quase paróquia Sagrado Coração de Jesus, Caquetá, Diocese de Rio Branco, Acre. Transmitido pelo canal do YouTube da paróquia São Francisco de Assis, Piquiá, e pela TV, Diocese Canal 35.1 de Rio Branco. Quero muito agradecer aos padres, Padre Gertunes, pároco da paróquia São Pedro, e Padre Marcelo, vigário paroquial. Padre Marcelo que me convidou para esse momento. Também Padre Diego Marques, pároco da paróquia São Francisco, e Padre Pedro Miguel, do Exército de São Miguel, vigário paroquial. Agradeço demais a todos vocês, padres, por me ter proporcionado esse momento. Quero enviar também a minha saudação para todos os vossos paroquianos. Uma saudação a vocês
e de um modo assim muito particular e especial, minha gratidão, meu zelo ao Dom Joaquim Pertinez, bispo diocesano, o pai de todos nós, de todos vocês principalmente. Muita gratidão. Essa iniciativa dos padres de fazer esses momentos online de catequese, eu acredito que é um momento que ajuda muito os seus paroquianos. E é com muita alegria que eu estou participando com vocês desse momento especial. Então vamos lá. A importância, eu vou repetir de novo, a importância do jejum e da penitência cristã, principalmente nesse tempo quaresmal. A quaresma é um tempo propício de reflexão, leva mesmo a uma reflexão mais profunda, a uma conversão do coração, a uma prática de penitência, uma penitência coerente com o Evangelho. Porque justamente não adianta multiplicar pequenas renúncias exteriores se o coração continua fechado, se permanece dentro de nós as mágoas, os julgamentos e as divisões. Esse tempo quaresmal nos convoca a centrar o nosso coração e nos voltarmos para Jesus. A quaresma é um novo início, uma estrada que nos conduz a uma meta segura, aliás, seguríssima, que é a vitória sobre a morte, sobre o pecado, a Páscoa da ressurreição. A quaresma é exatamente esse preparo, esse caminho para chegar ao ponto maior, que é a ressurreição de Cristo. A maior festa litúrgica da igreja, como diz São Paulo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa pregação e também a nossa fé. A ressurreição de Cristo é o que tem de mais importante. A quaresma, ela prepara para esse tempo, para essa vitória. E nós já estamos adentrados nela, já vamos entrar na terceira semana. Aliás, já estamos na terceira semana, quando vocês forem ver esse vídeo. Não caminhamos 40 dias para permanecer na cruz, mas para chegar à vida nova que Cristo conquistou com sua paixão, morte e ressurreição. A gente caminha assim, nessa certeza. Gostaria de especificar um pouco a diferença entre jejum e penitência, porque justamente algumas pessoas pensam que são basicamente as mesmas coisas. Tudo é penitência. Não. Todo jejum é penitência, mas nem toda penitência é jejum. Então, a penitência é o gênero, a realidade mais ampla, atitude de conversão que pode assumir muitas formas. Por exemplo, oração mais intensa. Na quaresma a gente pode intensificar ainda mais as orações para que o nosso coração ele se abra completamente, ele dê lugar ao essencial. Então, essa oração mais intensa, por exemplo, alguém que não reza o terço, ainda não tem a prática de rezar essa oração aqui, que é importantíssima. Pode fazer a penitência de dizer, vou passar a quaresma rezando o Santo Terço, vou fazer essa penitência. Esse é um exemplo. Caridade que se traduz em obras, silêncio, sacrifícios cotidianos, aceitação amorosa das contrariedades do dia a dia. E por aí vai.
Então, são várias formas de penitência, várias. A penitência, ela é o espírito, o jejum é uma ferramenta concreta da penitência. Ele é um meio santo, um meio que participa do próprio fim. Por quê? Porque ordena o coração para Deus. Aprofundando a importância do jejum, trago presente Santo Agostinho. Santo Agostinho, esse doutor da igreja que tanto nos ensina. Ele é lá de 354 a 430 depois de Cristo. Ele via na prática do jejum não apenas uma restrição alimentar, mas uma poderosa arma, como já falei, ferramenta espiritual de purificação, autodomínio e aproximação de Deus. Ele frequentemente unia o jejum à oração e à esmola, que é a caridade. A famosa citação, muitas vezes parafraseada de seus sermões vou trazer presente um pouco. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Quando a gente escuta esses sermões de Santo Agostinho, numa frase dessa, dá vontade de fazer jejum todos os dias, mas calma aí, não é assim. Mas realmente acende em nós esse desejo de jejuar, porque se ele faz tudo isso numa alma, eu posso me perguntar, por que eu não jejuo? Essa frase de Santo Agostinho, ela é um clássico da espiritualidade cristã e reflete muito bem a visão dele sobre o equilíbrio entre o corpo e a alma. Aí nós vamos ver o primeiro ponto. Submete a carne ao espírito. O jejum serve para educar o coração e lembrar ao corpo que quem deve governar é a alma, evitando que a carne rebelde arraste o homem, a alma, para o pecado. Segundo ponto, polidor da alma e expiação, que é reparação. Ele escreve, sempre Santo Agostinho, descreve o jejum como um polidor das almas que expia, repara as faltas da consciência e faz resplandecer a alma suja pela mácula do pecado. A alma suja por causa do pecado, o jejum faz um polimento. Deixa aquela alma bem polida, limpa. Ele falou aqui, a alma suja, então a alma fica limpa. Terceiro ponto, as asas da oração. Santo Agostinho dizia que para a oração chegar a Deus, ela precisa ter duas asas, o jejum e a esmola, que é a caridade. Esses dois trilhos são inseparáveis. Se a gente olha para um trem, ele tem sempre dois trilhos. Se colocar só um ou der um problema num, seguramente o trem vai descarrilhar. Muito importante os dois trilhos. Assim é o jejum, junto com a oração. É fundamental. Que vai junto com a esmola, segue junto, não se separa. Quarto ponto, jejum de vícios, não apenas de comida,
O verdadeiro jejum, segundo Santo Agostinho, não é apenas externo, mas envolve jejuar dos vícios e do pecado, e não apenas de alimento. Aí aqui eu ressalto uma questão. Quando se fala de jejum, tem gente que diz assim: eu não posso jejuar, com um problema de saúde, ou que tenha um outro tipo de problema que, por aquele motivo, não pode jejuar de alimentos. Mas está aqui. Se pode fazer um outro tipo de jejum. O jejum dos vícios. Muito importante. Esse ponto já esclarecia a igreja primitiva, lá do período da patrística, o tempo dos padres da igreja, que Santo Agostinho já falava da importância desse jejum dos vícios. Já pensou se fizéssemos um jejum das redes sociais? Um jejum, não estou dizendo que a pessoa não vai olhar o celular, mas pode até diminuir e oferecer a Deus, que também é muito válido, como diz Santo Agostinho, jejum não somente alimentar. Existem outros tipos. Quinto ponto, sempre o jejum, unido à caridade. O que se poupa no jejum, segundo Santo Agostinho, deve ser doado aos pobres, esmola no caso. Um jejum sem caridade, para ele, é inútil. O jejum, ele praticamente por si só, ele exige a esmola, a caridade. E devemos pensar nisso. Levar a sério o que a igreja fala. Nesse ponto, a gente pode lembrar do hino da caridade de São Paulo, que ele diz que ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, mas se não tiver a caridade, que é o amor, de nada vale. De nada vale. Fixando o que Santo Agostinho disse. Para ele, o jejum é uma disciplina essencial que fortalece o espírito, subjuga as paixões e prepara o coração para a caridade e a oração. O jejum, ele prepara, ele educa o coração para essas práticas. Já dizia Padre Slavko, lá de Medjugorje, ele já faleceu, o Padre Slavko, lá no ano 2000. Ele dizia que o jejum, ele é a prece do corpo. Muito profundo isso daí. Meus queridos, nós somos protagonistas de um tempo difícil, protagonistas de uma cultura em que o prazer físico é o bem supremo, onde um corpo malhado, um corpo sarado, esse é o corpo. Então, por que devemos nos privar de algo tão bom, necessário como os alimentos? É assim a cultura do nosso tempo. Desvaloriza as coisas do alto e supervaloriza as coisas da terra. São Mateus 4,4, Jesus nos recorda que nem de pão, nem só de pão, aliás, vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tem um outro trecho de São Lucas 12, 19, que é da parábola do homem que teve uma grande colheita. Chega um ponto que ele diz a si mesmo: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos.
descansa, come, bebe, regala-te. E no versículo seguinte, o Senhor vai dizer: louco, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. Antes da sua vida pública, nós vamos encontrar Jesus no deserto. Fazendo o que no deserto? Jejum e penitência. Por que um jejum tão longo? Jesus rezando, jejuando, ele enraizou seu projeto e propósito com os planos do Pai. Rezando, jejuando, Jesus se torna exemplo de esvaziamento total de sua pessoa. João 4:34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Esse era o alimento de Jesus. Cumprir a obra do Pai. De novo nós aprendemos com o Divino Mestre. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele começou vencendo a carne. Ele começou vencendo a carne corrompida. Ele não começou de outro modo. Começou jejuando, rezando, em oração, em intimidade com o Pai. E nos deixou o exemplo. Nós não temos que buscar coisas em outros lugares. Não, está tudo ali na Sagrada Escritura. É só olhar o que Jesus fez. E imitar o Divino Mestre. Está tudo ali. Eu, fazendo essa reflexão, pensando sobre esse tema, eu me lembrei dos pastorinhos de Fátima. Os pastorinhos, eles aprenderam na escola de Nossa Senhora a fazer jejum e penitência. 3 crianças. Uma tinha 7, na época que Nossa Senhora apareceu, 1917. O outro tinha 9 e Lúcia 10. E essas crianças fizeram muitas penitências. Não foram poucas. Seguramente eles eram inspirados pelo Espírito Santo, sem dúvida. Já em 1916, o anjo da paz aparece e o anjo da paz já pede sacrifício a eles. E chega num ponto que Lúcia diz: mas como nos devemos sacrificar? Não sabia nem o que era. Aí o anjo diz: fazei tudo o que puderdes e oferecei. Aí eles tiveram a ideia de entregar a merenda deles àquelas crianças pobres da estrada. As criancinhas que eles já conheciam, que eram pobres, que ficavam ali pelas estradas, e eles entregavam a merenda todos os dias. E oferecia, em ato de reparação pelos pecados e de súplica pela conversão dos pecadores. E ali, em 1917, chega Nossa Senhora, e Nossa Senhora já pergunta se eles estão dispostos a se sacrificar. E eles dizem sim. E eles ofereciam a Deus a sua fome,
pela conversão dos pecadores. Eles eram masoquistas? Não, não eram. Eles nem entendiam essa palavra, mas porque queriam consolar o coração de Nosso Senhor, que já estava muito ofendido. Eles comiam o fruto amargo dos carvalhos para matar a fome e oferecia sede ao Senhor como oferta reparadora. Gente, 3 crianças se sacrificando em plena guerra mundial. Estava ali em plena guerra. E Nossa Senhora pedindo a eles sacrifícios e pedindo a oração do terço. Rezai todos os dias. Pedindo essa oração potente. Na verdade, Nossa Senhora coloca o terço assim nas mãos deles e diz: rezem, rezem pela paz e o fim da guerra. E a oração daquelas crianças acompanhada com sacrifício, com jejum e penitência. São Francisco Marto, ele tinha 9 anos, como eu já falei, quando Nossa Senhora apareceu em 1917. E a pequenininha tinha 7. E Lúcia era a protagonista. Era Lúcia que falava com Nossa Senhora. Peçamos a esses santos. Lúcia ainda está em caminho de beatificação e canonização. Vamos pedir aos pastorinhos, a esses santos, vamos pedir a eles que nos ensinem a fazer jejum e penitência. Eles podem nos ensinar, porque eles aprenderam a fazer jejum e penitência com o céu. Foi o céu que ensinou. Foi Nossa Senhora que ensinou. O anjo da paz, primeiramente. Depois, eles ali na escola de Nossa Senhora. Minha gente, a Quaresma é tempo ainda mais de treinamento. Não é uma estação de peso, mas é um tempo forte, mesmo de fortalecimento, para fortalecer a nossa pessoa, fortalecer a nossa alma. O profeta Joel 2,12 continua falando e falando para todos os fiéis de todos os tempos. Não foi só para aquele tempo. Continua falando, Deus falando na boca do profeta. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração com jejum, lágrimas e gemidos de luto. E o Senhor diz lá, com outro profeta: eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta, volte e tenha vida. A escola da renúncia é fundamental no caminho de Cristo. Como diz o profeta ainda Joel: rasgai o coração e não as vestes. Essa vida radical que o Senhor pede não ficou lá no passado, não. Continua pedindo a todos nós uma vida radical, uma vida voltada para o Evangelho, que tem o Evangelho como norma. O mundo pode se modernizar sempre e cada vez mais, mas a doutrina da Igreja nunca vai mudar. Nunca. O Senhor nos pede conversão. Conversão do coração. Ele continua nos pedindo. São Lucas 9:23, o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome
cada dia sua cruz e siga-me. Cada dia, não só no tempo da quaresma, que é um tempo forte, tá certo? Mas não somente aqui, mas cada dia, tome a sua cruz e me siga. Esse é o mandato de Cristo para todos nós. Claro, ainda mais nesse tempo favorável, que é o tempo da quaresma. Acreditando que eu ainda tenho um pouco de tempo, vou falar mais um pouquinho. Quero trazer presente o atleta que São Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 a 27, nos fala. Esse atleta que corre, que se disciplina por algo que passa, por uma coroa corruptível. Podemos imaginar as privações que esse atleta passa. Acorda mais cedo para treinar, suporta dores musculares, faz dieta alimentar rigorosa e muito mais. Não porque ama o sofrimento, mas porque ama a vitória. A renúncia dele tem direção, o esforço dele tem sentido, ele tem foco, ele sabe onde quer chegar. Tudo isso por uma coroa corruptível. Vamos imaginar que todo esse empenho de acordar cedo, de correr, de fazer os treinos todos. Vamos imaginar que todo esse treino é feito pelo reino de Deus. Essa alma, ela se converteu e agora ela acorda cedo para entrar em oração, em intimidade com Deus. Ela tem sua hora de fazer adoração eucarística na sua paróquia. Vamos pensar que ela tem um grupo de oração que ela participa. Todo esse empenho ela está colocando nas coisas de Deus. Vamos imaginar. Seguramente vai aparecer alguém e vai dizer: está exagerando. Aí tem muito exagero. Seguramente ela vai dizer isso. O mundo, ele admira quando alguém se sacrifica por metas humanas. Aí o mundo admira. Mas quando a mesma radicalidade é vivida por Deus, surgem inúmeras críticas. Isso é exagero, como eu já falei, é fanatismo, não precisa tanto, Deus não exige isso, viva a vida, não seja radical, o importante é ser feliz. Esse é o lema do mundão, o importante é ser feliz. E as almas caindo no inferno. Não. Nossa Senhora, a Santa Bernadette, ela disse assim: não lhe prometo felicidade nesse mundo, mas no outro. Não tem promessa de Deus para termos a felicidade nesse mundo. Sim, nós que seguimos a Cristo, que vivemos essa aventura, temos essa alegria no coração de se doar e tudo. Mas nós sabemos que a felicidade é na outra vida, a plena felicidade. Aqui a gente tem momentos sim, mas só momentos. O mundo, a sua cultura, infelizmente, é como uma rede de pesca que arrasta para o fundo do poço. Não arrasta para a vida. E é aí que nós devemos acordar. Enquanto o mundo diz o importante é ser feliz, a igreja diz: esse tempo é um tempo de penitência. É um tempo de nos voltarmos ainda mais para Deus.
Essas pessoas que criticam são pessoas que eu acredito que trabalham para o mal. Infelizmente. Trabalha para o demônio, não deseja ir para o céu e também não deseja que o outro vá. E às vezes, infelizmente, a gente vê isso dentro da própria casa. A pessoa quer participar das coisas da igreja, quer estar presente, mas tem quem critique. Porque quer ir, agora é todo dia, virou beata, beato, só quer ser santa e responda, sim, eu quero ser santa. Essa deve ser a resposta. Mas vamos voltar aqui aos atletas. Os atletas treinam por aplausos que um dia se calam. Nós, cristãos, nos exercitamos por uma coroa que jamais se corrompe. Jamais. Por quê? Porque é uma coroa incorruptível, como diz São Paulo. Eles correm para a glória que passa. Nós corremos para a eternidade feliz. Essa é a nossa corrida, para a eternidade feliz. Já finalizando o nosso momento, quero trazer presente uma estrofe de um hino da Quaresma, que nós cantamos no ofício divino todos os dias. Vou trazer só uma estrofe na liturgia das horas. Diz assim: agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com remédio à penitência. E nós cantamos: agora é tempo favorável, divino dom da providência, para curar o mundo enfermo com remédio à penitência. Eu quero finalizar esse momento trazendo exatamente o remédio. O remédio que a igreja nos dá nesse tempo. A Santa Igreja, ela não canta esse hino por acaso. Deus, em sua misericórdia, nos oferece um remédio antigo e sempre novo, que é medicina da alma, a penitência. A medicina da alma. O mundo está enfermo, minha gente, enfermo de orgulho, de egoísmo, de violência e outros. Mas Deus, na sua bondade, Ele não nos deixa sem resposta. A resposta de Deus é colocando um remédio em nossas mãos. A penitência. Nunca a penitência ficou lá atrás. Envelheceu e não serve mais para esse tempo moderno. Ela é o remédio mais do que nunca. Ainda mais nesse tempo favorável, que é um tempo kairós, o tempo da graça, o tempo de Deus. Esse tempo agora, quaresmal. Ainda mais nós devemos tomar o remédio que a igreja nos oferece. Na sua bondade e misericórdia, Ele coloca em nossas mãos o remédio, a oração, o jejum, a caridade, a esmola e a penitência. Esse conjuntinho que quando junta tudo, a gente tem a solução dos problemas do mundo. Vamos imaginar que o nosso jejum feito na nossa casa, que ninguém viu, ninguém nem sabe que nós jejuamos. Esse jejum tem um efeito transformador, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Quantas pessoas podem se converter?
Quantas pessoas podem desistir do suicídio que é praticar naquele momento, porque o teu jejum, feito com amor, na oração, junto com a esmola, chegou no coração de Deus. E Deus usou a tua penitência para salvar almas. Por quê? Porque Ele é bom. Porque é assim que Deus faz. Ele se deixa precisar de nós. Aquela oração que nós fazemos com cansaço, quantas vezes a gente já vai deitar, já está querendo mesmo dormir, mas ainda reza, ainda faz aquela última oração do dia. Imagine o valor que tem, o peso que tem. Acredite que a sua oração e o seu jejum têm um peso de eternidade que pode salvar muitas almas. O mundo tem jeito, porque tem pessoas que rezam, tem pessoas que se sacrificam, tem pessoas que fazem jejum. Esse tempo favorável, esse tempo da graça, nos convida a isso, a não ter medo, a não ter vergonha de ser cristão ainda mais. Não tenhamos medo de professar a nossa fé. Cada vez que nós professamos a nossa fé, nós ajudamos outras pessoas a se converterem. Aproveitemos esse momento da graça. Quero desejar a todos vocês um bom caminho de santidade. Deus não nos convida a sermos bonzinhos, Ele nos convida a sermos santos. Quero deixar minha saudação a todos vocês, um grande abraço, que a Sagrada Família nos proteja e proteja as famílias que são massacradas e perseguidas. Mais do que nunca, nunca a família foi tão perseguida como é nesse tempo. Eis o único modelo, Jesus, Maria e José. Vamos pedir sempre a proteção à Sagrada Família. Que Deus nos abençoe. Grande abraço, meus amigos, e a paz.